stop scribbles I wrote. Sharp front shutters, taxi lights in a row. Late tram humming, and I'm walking too slow. Back streets of Liverpool. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu já quero começar abrindo uma ferida em que a gente sempre tenta esconder, sabe? Aquele medo em que quase todo designer, criativo, artista, freelancer sente. O medo de não ser bom o suficiente. Eu sei que você aí do outro lado da tela já sentiu isso, aquela vozinha dentro da cabeça dizendo que pô, será se eu vou conseguir? Será se eu sou bom o bastante? Será se eu vou ser descoberto ali como um impostor? E olha, eu tô aqui pra te dizer que eu já vivi tudo isso e a gente precisa falar sobre isso, porque esse medo não é só um problema, ele é uma armadilha que a gente coloca contra si mesmo, em que eu, felizmente, aprendi a lidar, não sem nenhuma luta, né, nenhum tipo de combate contra isso, mas aprendi. Antes de mais nada, deixa eu te contar que esse medo, ele não é uma exclusividade minha e nem sua, ele é universal, tá em todo mundo, desde quem tá começando até quem já tá muito brabo aí na área. Mas a grande diferença é a forma como a gente decide lidar contra ele. Eu já perdi noites ali de sono me perguntando, será se eu era um bom designer? Será se eu ia dar conta daquele trabalho? Será se eu ia dar conta de viver disso? Eu já me peguei várias vezes comparando os meus projetos com outros designers, achando meus designs feios, bobo, nada ali inovador, e isso me deixava travado, paralisado. E sabe onde isso começa? Lá na infância e até mesmo na escola, com aquela cobrança de tem que ser perfeito, de ser o melhor, de não poder errar. A gente vivia crescendo com essa cobrança ali de ter que ser perfeito, de que se não ser o melhor não vale muito a pena. E aí quando a gente vai para uma faculdade, começa a estudar mais, vai para o mercado de trabalho, esse medo começa a se tornar uma bola de neve, porque o mercado é competitivo, o feedback muitas vezes é duro, e a gente não sabe se está indo pelo caminho certo. E aí a insegurança cresce, vira um monstro gigante e parece que vai engolir a gente. Eu lembro que no começo da minha carreira no design, eu evitava mostrar meu portfólio. Eu tinha medo de mandar um e-mail para cliente por conta do tamanho do medo do julgamento. E aí parecia que era impossível ser maior que esse medo. Era muito difícil aceitar que errar fazia parte do processo. Que crescer significa errar, aprender e tentar de novo. Mas eu só consegui dar um passo à frente quando eu consegui mudar a minha relação com esse medo. O primeiro passo foi entender que não ser bom o suficiente é uma mentira que a nossa mente conta pra gente quando a gente tá ou se sente inseguro. A gente cria essa história dentro da cabeça que não tem base real. Eu comecei a notar que cada vez que eu sentia esse medo, era um convite para eu olhar para dentro, para eu entender o que eu realmente achava de mim mesmo. Porque no fundo esse medo é um reflexo do que a gente pensa sobre si. Se a gente acredita que não é capaz, o medo se sobressai. Se a gente acredita que pode aprender, crescer e evoluir, o medo perde força. Depois eu comecei a aplicar uma coisa que mudou muito, a vulnerabilidade. Eu comecei a me permitir ser mais humano, a mostrar os erros, a falar das dúvidas, a dividir as coisas. E isso foi libertador, porque o medo, ele perde força quando a gente deixa ele sair dessa escuridão, quando a gente começa a falar sobre ele. Eu tenho um ambiente, por exemplo, com amigos, ou tanto no âmbito profissional também, com clientes, em que a gente pode ser mais real ali, que pode errar, que pode crescer junto, e isso acabou gerando uma confiança genuína e tirou um peso enorme das minhas costas. Outra coisa que me ajudou muito foi parar de me comparar com os outros. Parece a coisa mais clichê do mundo, mas é fundamental. Quando a gente para de olhar só para os pontos fortes dos outros, a gente esquece que eles também têm medo, que eles também têm dúvidas, que eles também erram. Eu comecei a ver o trabalho dos outros como inspiração e não como uma medida de valor. Eu comecei a focar na minha jornada, no meu crescimento, nas minhas pequenas vitórias. E isso é libertador demais, porque quando a gente para de se comparar, a gente também para de se sabotar. E olha só, esse medo às vezes ainda bate. Não vou mentir aqui pra vocês, tem projetos que me deixam ansioso, tem apresentações que me tiram o sono, tem clientes que me fazem questionar tudo, mas o que mudou é que hoje eu sei como reconhecer esse medo, encarar ele, respirar fundo e seguir em frente mesmo assim. Mas eu aprendi também que para você ter coragem de fechar alguma coisa, de prospectar alguém, você não precisa da ausência desse medo na sua vida.
Você só tem que fazer o que tem que ser feito apesar dele. E outro ponto que eu quero compartilhar é que o medo de não ser bom o suficiente, às vezes pode ser um sinal de que você tá querendo sair da sua zona de conforto. E isso é bom. É ótimo, porque a gente só cresce quando se desafia, quando encara o desconhecido, quando se permite errar e aprender. Então, ao invés de fugir desse medo, eu aprendi a usar ele como um combustível, de que tá na hora de se mexer, de criar, de aprender, de estudar. E não para por aí, a gente vive numa era de tanta exposição, redes sociais, portfólios online, concursos, comentários, que o medo do julgamento aumenta muito. Eu sei que a pressão de estar sempre pronto, perfeito, pode ser esmagadora para você, mas eu descobri que não existe isso de pronto. A gente está sempre em construção, e o melhor trabalho é aquele que reflete a nossa evolução, não a nossa perfeição. E eu vou falar mais uma coisa muito importante: autocuidado. Quando a gente está dominado pelo medo, a ansiedade e o estresse corroem a gente por dentro. Eu aprendi a cuidar da minha saúde mental e física, a fazer pausas, a buscar terapias, a meditar, a fazer exercícios, a ter momentos longe do trabalho. Tudo isso ajuda a mente a se acalmar e a ficar mais forte para enfrentar o medo depois. Sem isso, o medo vira um gigante que acaba derrubando tudo. E eu quero te dar um recado muito importante, que se você sente que não é bom o suficiente, eu quero que você saiba que isso não define quem você é e nem o seu potencial. Eu já tive aí, eu sei que dói, mas você é mais forte do que pensa. O que importa é a sua vontade de continuar, de se levantar depois da queda, de aprender, de criar, de estar ali vivendo o seu sonho. Eu queria ter essa conversa com cada um de vocês pessoalmente, olhar nos olhos, dizer que tá tudo bem, sentir esse medo, principalmente se você tá começando, mas a gente pode aprender a conviver com ele sem deixar ele mandar na gente. Porque a vida é curta demais pra gente viver preso num medo que só atrapalha. E tem uma coisa que eu demorei muito pra entender, e talvez seja uma das mais importantes desse vídeo e vai deixar você aí de queixo caído, é que esse medo de não ser bom o suficiente, ele não some quando você melhora tecnicamente, quando você domina um software, quando faz mais um curso, ou quando recebe um elogio, ou até mesmo quando fecha um projeto grande, um projeto maior, porque ele não nasce da técnica, ele nasce da forma como você se enxerga. Eu conheço designers extremamente talentosos que se sentem pequenos, inseguros, deslocados, e eu conheço gente que tem muito menos bagagem técnica que anda com uma confiança absurda. E isso me fez perceber que o medo não tá ligado a nível, tá ligado à narrativa que você conta pra si mesmo todos os dias. Por muito tempo eu achei que um dia eu ia acordar e já ia me sentir pronto. Pronto pra cobrar mais caro, pronto pra me posicionar, pra me chamar de designer sem ficar com medo, pra ocupar meu espaço. E esse dia nunca chegou. O que chegou foi a consciência de que ninguém se sente pronto de verdade. O que muda é quem decide continuar mesmo assim. A maturidade não vem quando o medo vai embora, ela vem quando você para de negociar com ele o tempo todo. Eu também precisei aprender a separar crítica de rejeição. Isso é libertador e eu recomendo muito que você treine isso na sua mente. Nem todo feedback é um ataque pessoal e nem toda alteração pedida pelo cliente significa que você é ruim. Durante muito tempo eu levava tudo pro lado pessoal. Cada correção parecia uma prova de incompetência. Isso machuca, desgasta, mina a autoconfiança. Quando eu entendi que design é processo, é conversa, é construção conjunta, o medo começou a perder espaço. Porque errar deixou de ser uma sentença e começou a virar parte do caminho. Outra virada importante foi parar de romantizar aquela dor criativa. Existe essa ideia maluca de que sofrer faz parte, de que se tá doendo é porque tá valendo a pena. Não é muito bem assim que funciona, não. Sofrer constantemente não é um sinal ali de profundidade naquilo, é um sinal de desequilíbrio. Criar pode ser intenso, pode ser desafiador, mas não pode te destruir. Quando o medo vira constante, quando a ansiedade vira rotina, quando a autocrítica vira como se fosse uma violência interna, algo tá errado. E ignorar isso não vai te fazer mais forte. Eu precisei aprender a reconhecer os meus limites, a entender que eu não preciso abraçar tudo, apegar tudo, aprovar tudo. Que dizer ainda não é maturidade. Que respeitar o meu ritmo não me faz menos profissional, me faz ser mais sustentável para mim mesmo. O medo diminui muito quando você para de se tratar como uma máquina
que vai dar resultado e começa a se tratar como um ser humano que está em processo de construção. E tem mais uma coisa que quase ninguém fala, que às vezes o medo de não ser bom o suficiente é um medo de ser visto de verdade. Porque quando você se mostra, quando você se posiciona, quando você assume um estilo, uma visão, uma posição, você também se expõe à rejeição. E isso machuca, mas viver escondido, tentando agradar todo mundo, tentando passar despercebido, cobra um preço alto demais. E invisibilidade também machuca, talvez até mais do que a crítica. Hoje, quando esse medo aparece, eu nem tento mais expulsar ele. Eu escuto, paro, penso, me pergunto: isso é insegurança ou é um desafio novo? É uma falta de preparo? Ou é só o crescimento que está pedindo espaço? Nem sempre a resposta para mim vai ser confortável, mas quase sempre ela é bem honesta. E isso costuma mudar essa situação toda, porque quando você se escuta, o medo para. Se tem algo que eu aprendi nesse caminho é que ser bom o suficiente não é um título que alguém te entrega. É uma decisão diária de continuar aprendendo, errando, ajustando, criando, mesmo quando a dúvida aparece. É entender que você não precisa ser perfeito para ser legítimo. Só precisa ser verdadeiro com o processo em que você está vivendo agora. Então, se hoje você se sente pequeno, com medo de não dar conta, eu quero que você saiba: isso não te desqualifica. Isso só mostra que você se importa. E quem se importa, cresce. Não rápido, não sem dor, mas cresce de verdade. E talvez o maior aprendizado seja esse, que o medo de não ser bom o suficiente nunca vai completamente embora. Mas ele também não precisa sentar no volante da sua vida. Ele pode ir ali no banco de trás, quietinho, em silêncio, enquanto você dirige. E isso já é mais do que o suficiente para você seguir. Muito obrigado pela sua presença nesse vídeo. Se você gostou, eu sugiro que você se inscreva aqui no canal para não perder os próximos, que vão ser nesse estilo. A gente vai se ver muito aqui esse ano ainda. E deixa um like que você sabe que me ajuda muito, tá? Então é isso. Te vejo no próximo vídeo.